Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto, né? Nesta data, nesta quinta-feira, data que o Senhor preparou para que a gente possa estar aprendendo mais da Tua palavra, da palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, que ela era a palavra do Senhor ontem, é a palavra do Senhor hoje e vai continuar sendo a palavra do Senhor amanhã e depois de amanhã e para sempre, porque a Bíblia é toda inspirada por Deus. E glória a Deus, meu irmão, porque nós temos essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos aqui com as nossas portas abertas e estamos aqui também com esse meio de comunicação através do Facebook, onde você aí da sua casa, você pode assistir, você pode interagir, você pode deixar o seu pedido de oração, você pode compartilhar com um amigo e você pode também evangelizar. Somos gratos a Deus, né, porque o Senhor nos deu mais esse dia, porque em tudo que Ele tem feito, nós temos visto o cuidado de Deus nas nossas vidas, somos gratos a Deus por esse frio. Olha a roupa que eu estou vestindo, estávamos quase mais de um ano que eu não vesti esse casaco e hoje eu tive a oportunidade de vestir, porque Deus mandou um frio aí, a frente fria, para cada um de nós da cidade, né? Então, em tudo que Deus tem feito, meus irmãos, pelas nossas vidas, nós temos que agradecer. A palavra do Senhor diz, em tudo dai graças. Devemos ser gratos a Deus quando está fazendo 40 graus, calorão. E ser gratos a Deus também quando está fazendo frio. Ser grato a Deus quando não chove. E ser gratos a Deus também quando Deus manda as chuvas. Porque Ele tem o controle de tudo e Ele tem cuidado de cada um de nós, não do nosso jeito, mas do jeito que aprove a Ele cuidar das nossas vidas. Então, meus irmãos, eu convido a vocês, nós vamos ler um salmo pequeno. Eu gosto muito desse salmo. É o Salmo 117. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Aos irmãos que estão em casa aí, Salmo 117. Mas antes de nós lermos o Salmo, né, nós oramos, entregando a Deus este culto, entregando a Deus essa oportunidade, né, que nós temos de estarmos aqui nessa data que o Senhor preparou para cada um de nós. Feche seus olhos e vamos orar. Deus santo, Deus de amor, Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus e a terra, o Senhor dos exércitos que não dormes, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo que se entregou por amor, o Verbo que se fez carne e se entregou por amor. Deus, a Ti a toda a honra, a toda a glória e a todo louvor. Só o Senhor, Pai, é digno da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor, da nossa adoração. E Deus, nós te entregamos neste momento esse culto que se inicia, Pai. Pai, se nós estamos aqui, se nós vamos dedicar alguns minutos na nossa casa assistindo esse culto, é porque o Senhor é digno. É porque nós queremos te adorar, é porque nós queremos estar mais perto de ti, é porque nós reconhecemos que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus misericordioso, e sem o Senhor nós nada somos, meu Pai. E a ti, meu Pai, nós te entregamos essa reunião, esse culto que se inicia. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite mais uma vez. Pai, que nada venha nos impedir de louvar, de orar, de receber a tua palavra, que é a palavra da verdade, que é a palavra que transforma vidas, meu Pai. Fale conosco, meu Pai, que os irmãos que estão no templo, os irmãos que estão vindo ao templo, os irmãos que vão assistir esse culto em casa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles consigam também prestar atenção, que a internet não venha falhar, que o telefone não venha tocar e que nada impeça os meus irmãos que estão em casa de também receber a tua palavra nesta noite, Pai. Te entregamos esse culto, Pai, e convidamos o Senhor para estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler esse salmo, eu vou ler os 2 versículos, os irmãos acompanhem. Está escrito: Louve ao Senhor todas as nações, exalta-nos todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Meus irmãos, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ele é fiel para cumprir.
nós humanos, os seres humanos como um todo, hoje está animado com alguma coisa, está animado com um projeto, e depois já não está mais, e deixa de lado. O ser humano faz promessas e deixa de lado. Por isso que precisa de contrato, por isso que precisa de reconhecer firma, por isso que precisa de ser burocrático, porque senão deixa para lá, porque senão não cumpre a palavra. Mas Deus não. Deus é fiel para cumprir. E o seu amor é leal e dura para sempre. Então nós vamos louvar a Deus agora, e você aí, você aqui, louve com alegria, louve entregando o seu melhor para esse Deus que é digno, que é leal e que a sua fidelidade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Como o nosso irmão presbítero Tiago falou aí. Graças a Deus por essa noite fria, que o Senhor nos abençoa, né? Graças a Deus estamos aqui com saúde, em pé na casa do Senhor, que é graças à misericórdia deles. Então, muito obrigado, Pai. A Ti damos graças, Senhor. A Ti damos graças por tudo que o Senhor é, meu Pai amado. Por todas as bênçãos, todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai amado. Perdoa as nossas falhas, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. E ajuda-nos, ó Pai, a caminhar contigo, a estar louvando ao Teu nome com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, meu Pai. Que esse mundo possa ver em nós, Pai amado, a luz do Senhor, a glória do Senhor, Pai. Que possamos ser sal na terra, meu Pai amado. E ajuda-nos, ó Deus, a estar Te servindo cada vez mais, cada vez melhor, meu Pai. A Ti prestando o melhor louvor possível, Pai amado, para a glória do Teu nome, meu Pai. Muito obrigado, Pai querido, pois somente o Senhor é digno de toda a glória, de todo louvor. Amém? Convido os irmãos nesse momento a estar se conectando ao Senhor através do louvor, através da adoração, e que o Senhor possa estar recebendo a adoração da sua igreja. Amém? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória, toda glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela presença do Senhor em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor nesse lugar, Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Jesus. Tudo entregarei, tudo deixarei, só por ti, Senhor. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ensina-nos, ó Pai. Tudo entregarei, só por ti, Senhor. Tudo entregarei, só por ti, Senhor. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Somente por ti, Senhor. Capacita-nos, ó Pai.
para a glória do teu nome, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Aleluia! Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, não dá. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Louvado seja seu nome, Pai. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Graças a Deus, Senhor. Irmãos, eu convido que vocês abram suas Bíblias, primeira epístola de Pedro, 3, 7. Está lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro 3, 7. Hoje nós vamos falar das orações que não são atendidas. Existem orações que não são atendidas, existem orações que são impedidas de Deus responder, meus irmãos. Será que existe impedimento nas nossas orações? É o que nós vamos falar nesta noite, falar de algumas dessas orações. Ah, mas Deus não é bom. Ah, mas Deus não é poderoso. A palavra do Senhor não diz que se a gente pedir, Ele vai nos dar? Sim, mas aí então nós vamos entender um pouco mais sobre essas orações não respondidas, essas orações impedidas. A palavra do Senhor em 1 Pedro 3, 7,
Está escrito: igualmente, vós, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágeis e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Essa é a versão NVI. Que a gente lê lá na ACF, vai estar escrito: igualmente vós, maridos, coabitais com elas, com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos orar. Pai, nós te entregamos esse culto e pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, agradecendo a Ti por cada vida que está assistindo esse culto em casa, agradecendo ao Senhor por cada pessoa que o Senhor trouxe até o templo e pedindo a Ti, Pai, venha falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, meus irmãos, vocês já pararam para se perguntar alguma vez se existe alguma oração que Deus não responde? Porque eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu oro, e Deus não me escuta. Eu oro, e Deus não ouve o que eu falo. E Deus não se compadece do meu sofrimento. E Deus não gosta de mim. E Deus gosta mais do fulano, do ciclano. E Deus não gosta de mim. Já cansei de ouvir pessoas falando isso. Mas existem, então, orações que são impedidas, orações que Deus não responde. Olha, Jesus não prometeu, pede e dá-se-vos-á? Não se falou isso, dá-se-vos-á? Jesus não falou, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, recebereis? Então, por que será que muitas das vezes nós caímos nessa pergunta? Existem orações impedidas? Nós lemos que sim. Mas antes que a gente comente esse versículo base, vamos lá. Primeiro ponto, primeira oração que Deus não vai responder nas nossas vidas é quando nós pedimos erradamente. Sim, meus irmãos, nós não sabemos pedir. E quando nós fazemos orações que aquele pedido ali não vai ser bom para a nossa vida, Deus não vai nos dar. Deus não vai ouvir, essa oração não vai ser recebida, Deus não vai entregar aquilo que nós pedimos. Tanto é que lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3, abram aí na Bíblia de vocês. Então, o primeiro ponto, das orações que são impedidas, das orações que Deus não vai te responder e nem vai me responder, meu irmão, é quando nós pedimos erradamente. E isso tem que ser claro. Tiago 4, 3. Tiago 4, 3. Está escrito assim, ó. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, a primeira oração que Deus não responde, meu irmão, é aquela oração egoísta. É aquela oração quando a gente pede errado, quando pede pensando no seu interesse próprio. E na Bíblia tem uma oração assim? Tem. Tem uma pessoa na Bíblia, uma mãe, que foi até Jesus e falou: olha, assente o meu filho, um à sua direita e outro à sua esquerda. Meus irmãos, para que ela pediu isso? Não seria melhor pedir a salvação dos filhos? Mas não, ela pediu aquela oração para ostentar. É o que está lá em Mateus 20. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus 20, 20. Hoje eu coloquei bastante versículos aqui, vamos ver se vai dar tempo de eu ler todos. Mateus 20, do versículo 20 ao 28, aí nesse evangelho, ele vai narrar a história de uma mãe, eu vou ler aqui e vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Mateus 20, do 20 ao 28. Então aproximou-se de Jesus
a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostando-lhe, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que está pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e os disse, vocês sabem o que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Então essa oração, meu irmão, é a oração que Deus não atende. Olha, a mãe pediu assim, olha, no teu reino, coloque um filho aqui e outro filho aqui. É a ostentação, né? Eles têm que ser grandes. Jesus vai e fala, não, tem que ser menor. Quem quiser ser grande, tem que servir. E o Filho do Homem veio para servir, e servir como? Com a vida. Então, a oração que nós pedimos por motivos egoístas, Deus não vai atender. A oração que a gente pede errado, porque nós queremos ostentar, meu irmão, Deus conhece o coração e Ele não vai te atender. Assim como não atendeu essa mãe. Quantos pedidos de cura Jesus curou na Bíblia, né? Se fosse relatar todos, não haveria livros no mundo que caberiam. Eu imagino, isso aqui é um pensamento meu, que quando Jesus ia passando, ele ia andando, eu imagino que aquela atmosfera toda em volta de Jesus mudava. Eu acredito que só de Jesus estar andando, pessoas ali tinham a vida transformada, as pessoas ali tinham a vida curada, libertada, as pessoas eram salvas. Isso é meu pensamento. A Bíblia não fala assim. Fala dos vários outros milagres que se relata. Cego enxergar, mulher do fluxo de sangue e tantos outros. Mas os milagres, quando as pessoas iam até Jesus, Jesus concedia. Jesus dava um milagre. Jesus falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas esse pedido aqui, Jesus não atendeu, porque foi algo egoísta. Aí, nós trazemos para os dias de hoje. A pessoa não tem um carro. Aí ela vai orar pedindo a Deus um carro. Aí ela vai orar e vai falar, eu quero uma Ferrari. Se não for uma Ferrari, meu Deus, nem precisa me dar. Aí você vai falar, não, mas você quer uma Ferrari, meu irmão? Aí a pessoa vai falar assim para você, eu quero, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata, e que se Deus quiser, Ele vai me dar. Realmente, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, aleluia, glória a Deus, Ele pode todas as coisas. Mas a Ferrari Ele não vai te dar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Você vai ter como pagar o IPVA da Ferrari? Vai ter como pagar? É isso aí, meu irmão, vai ter como pagar o seguro? Quanto que não deve ser o seguro? Aí você vai andar na rua aí do Rio de Janeiro com uma Ferrari. Qual carro que você acha que eles vão querer assaltar, meu irmão? É o carrinho popular ou a Ferrari? Então Deus sabe o que é melhor. E quando for uma oração egoísta, que Deus sabe que aquilo ali não vai ser bom para a sua vida, Ele não vai te dar. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, meus irmãos. Jesus aqui responde, não, certamente eles estarão, mas eles podem isso? E ela respondeu, podem, responderam eles, mas não é assim, Deus sabe o melhor. Deus sabe o melhor, e Ele vai te dar de acordo com a vontade dEle na sua vida.
o que é oração interesseira, você não vai receber, meu irmão. Você não vai receber. Erradamente, você não vai receber. Ah, eu estou pedindo um relacionamento. Deus sabe o relacionamento certo. Deus sabe se a pessoa vai te puxar para Deus ou se ela não vai te puxar para Deus. Ele sabe, então ele vai dar de acordo com o que for certo para nossas vidas. A oração interesseira, a oração egoísta, Deus não ouve. A oração egoísta, Deus não ouve. A oração interesseira, Deus não ouve. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro ponto, a primeira oração impedida. E assim nós trazemos um exemplo para quem é pai. Se o filho vai lá para o pai e para a mãe e fala: ô pai, eu queria um chocolate. O pai dá um chocolate, compra e dá. Mas e se o filho pede um caminhão de chocolate? O pai não vai dar um caminhão de chocolate, porque aquilo vai fazer mal. Aquilo não vai ser bênção. E Deus sabe. A segunda oração que Deus não ouve, as orações impedidas, é quando nós pedimos aí sem fé. Tiago 1, versículo 5 e versículo 6. Está escrito, Tiago 1, 5 e 6. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dê a todos, que a todos dá liberalmente, e não lança o seu rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Que versículo forte, hein, meu irmão? A dúvida ela é semelhante à onda do mar, que ela leva para um lado ao outro, o vento leva a onda para lá e leva a onda para cá. Então, se você quer que a sua oração seja respondida a Deus, peça com fé, meu irmão. Meu irmão, tenha fé na sua oração, tenha fé que Deus cura, tenha fé que Deus liberta, tenha fé que Deus transforma, meu irmão. Não deixa a dúvida tomar conta do seu coração, não. Quantas pessoas eu vejo falando: eu estou orando, mas está tão difícil, eu não tenho mais força para orar. Meu Deus, é tanto testemunho que a gente recebe. Eu não seja assim não, meu irmão, peça com fé, a dúvida o vento leva. Em Hebreus 11, 6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Não tem como nossas orações passarem desse telhado, passarem do telhado da sua casa, aí do seu condomínio, se você não tiver fé. Não tem como. Não tem como você orar para o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, o Deus que no princípio era o Verbo que se fez carne, e o Verbo se entregou por amor, e o terceiro dia o túmulo estava vazio, se você não tem fé. Não tem como. Não tem como. Aí tem muitos que vão falar: mas eu não preciso orar, eu não preciso entregar meu projeto para Deus, porque eu já tenho a solução. Meu irmão, quem fala isso não passa de um tolo. A solução quem dá é Deus. Nós temos que orar sim, nós temos que entregar a Deus sim, e temos que fazer sim de acordo com a vontade de Deus. Não é do nosso jeito, é de acordo com a vontade de Deus, com fé que Ele vai fazer, com fé que Ele vai responder, com fé que Ele tem cuidado. Aí Ele responde, aí o nome dEle é engrandecido. Quando nós pensamos que somos bons, nós somos nada, porque nós não somos bons. Quando nós pensamos que as nossas soluções são melhores do que as soluções de Deus para a nossa vida, nós quebramos a cara. Nós quebramos a cara e aí a gente erra, e aí a gente erra de novo, e erramos mais uma vez. Aí depois a culpa é de Deus, é porque Deus não me escuta, eu não tenho mais fé para orar, é mentira, é porque nunca orou. É porque nunca pagou um preço, é porque nunca entregou para Deus de verdade, é porque nunca pediu a direção de Deus de verdade. Ou se algum dia orou, é porque orou duvidando. E a dúvida é como uma onda
que o vento leva para um lado e para o outro, se nós duvidamos que Jesus é o único caminho, se nós duvidamos que temos um Deus que cuida de nós, se nós duvidamos que ao terceiro dia o túmulo estava vazio, algo está errado. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever. Se eu me deixo levar por ondas, infelizmente, as ondas estão cada vez mais fortes. E tudo hoje não é bem assim. Tudo hoje não é assim. Não, peraí. Ah, você acredita em Jesus? Não, mas isso aqui foi escrito por homens. Quantos homens escreveram? Os homens são falhos. Não, como assim? Não tinha nem microfone. Como é que o apóstolo Pedro pregou e 3.000 pessoas foram convertidas? Isso aqui é um romance que foi escrito, não é assim. Meu irmão, se eu penso desse jeito, sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, eu preciso me refletir e ver o que está errado. Porque se eu tenho dúvida, a minha oração não vai ser respondida. Quem está falando isso não sou eu, não, é a Bíblia. Tiago 1, 5 e 6. E esse Tiago da Bíblia não sou eu e nem é o nosso irmão Tiago aqui. É aquele Tiago lá atrás que andou com Jesus e foi inspirado por Deus para escrever. Inspirado pelo Espírito Santo. E a gente precisa rever. A televisão, meu irmão, a mídia joga pesado para cima de nós. Se a gente não vigia, a gente vai na onda, tá? Cuidado. Vamos vigiar. E Jesus vai falar isso. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, se tem uma condição, meu irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. E aí tem umas 2 semanas, 2 ou 3 semanas, que eu ouvi um testemunho. Aí a pessoa falou, pastor, estou muito feliz, porque a minha vizinha não estava vendendo marmitex nenhum. E aí eu dei uma ideia para ela de fazer uns panfletos. E ela fez, mas antes de entregar, eu orei. Eu orei do meu jeito. E eu pedi, Deus, abre as portas para ela. Ela precisa disso aqui para trabalhar e for entregar. E agora, todo dia, ela está vendendo 50 marmitex, está faltando comida. E eu pensei, ela falando, eu pensei que foi o marketing, mas não foi o marketing não, foi por causa da oração. Glória a Deus, foi por causa da oração, sim. O marketing só foi um caminho, mas é a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. E a oração feita por fé, Deus ouve, não é a oração egoísta. Não é a oração feita de maneira errada. Ela orou para que a pessoa vendesse marmitex para que tivesse sustento. Ela não orou, meu Deus, eu quero ser rico. Não. Ela orou porque precisava daquilo ali para sustentar a família. E Deus ouve a oração. Feita com fé, Deus ouve. E o outro ponto de oração que Deus também não escuta é quando não pedimos conforme a vontade de Deus. Quando não for da vontade de Deus, aí você pode pensar, mas aí não é o pedir errado. Não, tem uma diferença. Quando nós pedimos errado lá, é aquela oração egoísta. Mas tem orações que não são egoístas, mas não é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você quer muito trabalhar numa empresa. Você quer ter um emprego porque você quer trabalhar, você quer ter o sustento. Isso não é uma oração egoísta, você querer um emprego. Mas aquele emprego que você está pedindo não é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus vai fazer a vontade dele para a sua vida. Aí essa oração de quando não é a vontade de Deus, ele não vai responder também, ele não vai ouvir. Que é o que está escrito lá na primeira epístola de João 5, 14. Está escrito, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é de acordo com a vontade de Deus. E isso não muda hoje. O próprio Jesus falou isso. Pai, se possível for, retire-se de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
Olha, nós aprendemos que Jesus é o próprio Deus, na figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando Jesus estava aqui na terra, ele estava aqui na figura do Filho que se entregou por amor, por mim e por você. E na figura do Filho, ele devia respeito à vontade do Pai. E ele, mesmo sendo Deus, o Deus Filho que estava aqui na terra, o Evangelho de João nos apresenta isso. Em João 1, apresenta Jesus como o próprio Deus, mas no decorrer do Evangelho de João, você vai ver que Jesus chorou, que Jesus teve fome, que Jesus ele ficou triste. Você vai vendo isso no Evangelho. O apóstolo João coloca Jesus como Deus e coloca Jesus também como homem. E o Jesus aqui como homem, ele fala isso. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus, meu querido irmão, aceitou a vontade de Deus na vida dele. Por que nós não vamos aceitar? Por que nós não vamos aceitar? Por que quando eu vou orar, eu não vou falar, meu Deus, que seja feita a sua vontade? Tenho que falar sim. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. E se não for a vontade de Deus, você pode estar pedindo uma coisa simples. Pode ser talvez um emprego. Mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer, não naquele local. Vai acontecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. A nossa irmã Maria Paula, ela pregou no domingo retrasado, não sei se vocês lembram, e ela citou aqui o exemplo de uma pessoa que não quis obedecer, né? Que criou o seu próprio problema. Ela falou dos 3 tipos de problema. Aí ela citou Jonas. Jonas era para ir evangelizar em Nínive, né? Isso mesmo. Ele não foi. Ele foi engolido por um grande peixe. E aí o peixe cuspiu ele lá na cidade, aí ele fez a vontade de Deus lá. Não precisava dele ter sido engolido pelo grande peixe, não precisava dele ter colocado o navio todo em perigo, mas ele escolheu não obedecer a Deus. E essa semana, ou semana passada, não sei se vocês viram, não é fake news, tá? Eu vi o testemunho do pescador. Teve um pescador lá nos Estados Unidos que ele foi engolido, viu, Tiago? Ele foi engolido por um grande peixe e ele ficou 40 segundos na boca de um grande peixe. Eu falei, olha aí, olha o Jonas de hoje, o pescador foi engolido por um grande peixe, então, e Deus continua fazendo. Aí tem gente que vai falar, mas não é bem assim, é sentido figurado. Não é não, meu irmão, se está na Bíblia é verdade, a Bíblia é a palavra da verdade. A vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida hoje também. Assim como Jesus falou lá atrás, nós temos que falar, Deus, se for a tua vontade, eu creio que o Senhor vai me dar. Se for a tua vontade que eu troque de carro, o Senhor vai me dar um carro novo. Se for a tua vontade que eu venda a minha casa e compre uma casa, o Senhor vai prover tudo. O Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai dar, o Senhor vai fazer. E assim deve ser a nossa oração. Certa vez eu vi num livro, eu parei de ler o livro na hora. Que quando a pessoa ora, que se for a vontade de Deus, a pessoa não tem fé. Falei, não é assim que a Bíblia me ensina. Está falando, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a vontade dele é soberana. E se preciso for, ele vai te engolir por um grande peixe e vai te cuspir no lugar que você tem que ir. Se preciso for, Deus faz, porque a vontade dele é boa, agradável, é perfeita e é soberana. A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. Se preciso for, vai te dar uma enchente, você vai perder tudo, vai o terceiro andar e só acredita quem viu. E pega tudo que tem que levar para falar, agora é mudança. Agora não é mais para continuar desse jeito. Olha, não tem mais, não é comigo. E Deus faz, meu irmão. E é melhor obedecer do que não obedecer a Deus. E continuando a mensagem, deixa eu ver, eu tenho 15 minutos. Nossa, ainda não cheguei nem na metade, vou ter que correr. A palavra do Senhor vai falar em Romanos 8, 26, que nós não sabemos pedir. Da mesma forma, nós não sabemos pedir, mas o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como não convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então,
Nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, o Espírito Santo que habita em nós. O presbítero Jorge fala que ele é o tradutor, que nós fazemos as nossas orações e o Espírito Santo vai lá, traduz e manda para o Pai. É assim que o presbítero Jorge fala. Mas quando não é de acordo com a vontade de Deus, meu irmão, Deus não vai ouvir. Outro ponto, quando tem a falta de perdão aí entre os cônjuges. Foi o versículo que eu li, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágeis e co-herdeiros do dom da graça da vida, da forma que não sejam interrompidas as suas orações. E eu me lembro, meu irmão, que quando o pastor Hélio, estava me preparando para me consagrar, a presbítero, o ponto que ele mais pegou foi esse aqui comigo. Ele pegou aí, olha isso aqui. Todos os outros pontos foram rápidos, mas quando falou de casamento, ele focou muito. E ele ainda falou isso na igreja. Falou, o casamento é assim, o casamento é assado. Sabe por quê, meu irmão? Tem muitas pessoas aí que pensam que casamento é fácil. Que casamento é mar de flores. E não é. Aí você vê cantora famosa, jogador de futebol famoso, casados, festança e tal. Aí 2 meses depois, já tem divórcio. Aí tem testemunhozinho, que eu sofri muito, e não sei o quê. Não é fácil o casamento. Não é. Só quem é casado que sabe que tem lutas, que tem dificuldades, que tem desafios. E cada um sabe como que é. Mas o pastor Hélio falou comigo no estudo, eu me lembro muito bem. Ele falava, a coisa mais difícil que tem é o pastor que está na igreja e a família não acompanha. É muito difícil o pastor estar ali na frente e não ter a família com ele, do lado dele. E ele focou e foi entrando nos versículos e foi falando tal, casado com uma só mulher e tudo mais, que divórcio não era coisa de crente, e foi discorrendo na preparação que eu tive com o pastor Hélio. E aqui, em 1 Pedro, ainda vai mais profundo. Vai falar da forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se tem falta de perdão entre os cônjuges, meu irmão, entre os casados, me desculpa, mas Deus não vai ouvir a sua oração. Perdão eu te falar isso. Mas se o seu casamento não está em paz, se o seu casamento aí você não tem se você não tem a tranquilidade, se você está faltando perdão, é necessário que tenha esse perdão. Não pode ter mágoa, deve ter o perdão mútuo entre os cônjuges. Então isso é muito importante, isso aí tem que ser frisado. E muitos pastores aí sofrem quieto nessa área, porque não abrem, não tem amigos para poder falar, olha, meu casamento está assim, está assado, tem medo de quem fala, e aí está muitas das vezes sofrendo lá, na frente da igreja. Mas é um ponto também que a gente precisa comentar, a oração aí onde que tem falta de perdão entre os cônjuges. E isso aí deve ser algo que precisa ser analisado. A igreja precisa, a igreja como geral, olhar mais para os casais, olhar mais para as lutas, para as dificuldades e ter um tratamento especial com os casais, meus irmãos. Porque todos nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, não é verdade? E o último ponto, eu estou acelerando aqui um pouquinho, é quando há pecado não confessado. Isaías 59, eu gosto muito desse versículo, e eu falo muito desse versículo, que as mãos do Senhor estão estendidas, mas são os nossos pecados que fazem aí a nossa separação entre nós e Deus.
Então, quando nós estamos aí em pecado, aí você pode estar falando assim, mas pastor Tiago, mas irmão Tiago, todos nós pecamos. Então, Deus não ouve a oração de ninguém, porque todos nós somos pecadores, meus irmãos. Olha só, nós somos pecadores, nós pecamos sim a todo momento, dormindo, pecamos no pensamento, no falar. Mas tem aquele pecado, meu irmão, que a gente sabe que precisa ser mudado. Tem aquela situação na nossa vida que a gente sabe que precisa ser alinhada. E aí a gente não alinha, isso é o pecado consciente. Isso aí se torna uma iniquidade nas nossas vidas. Aquele pecado que você vai, aí às vezes você está muito nervoso, aí você solta lá um palavrão. Errado você vai pedir perdão pelo aquele palavrão, mas foi algo ali que você estava muito nervoso. Aí, beleza, pede perdão a Deus. Talvez um pensamento maldoso. Claro, a gente é ser humano. Mas peça perdão a Deus. Agora, aquele pecado que você sabe, sou eu e Deus. Isso aqui está errado na minha vida. Mas eu não quero consertar. Não, que vou consertar o quê? É meu pecado de estimação. Deus está cuidando de mim do mesmo jeito. Assim Deus não vai ouvir. Assim Deus não vai ouvir essa oração também. E a palavra do Senhor, muitos não, fala sobre confissão dos pecados. Na última revista da Escola Dominical, falou lá sobre a confissão dos pecados. Nós devemos confessar os nossos pecados na oração. E em Hebreus 4, do 14 ao 16, Hebreus 4, 14 ao 16, vai falar assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegando-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim sendo aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, meus irmãos, confesse o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado a Deus. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele pode nos purificar. Ele nos purifica, Ele que vai nos tratar, Ele que vai nos direcionar. A palavra do Senhor é claro com isso. Aí muitos falam, mas Deus fala, não, Ele conhece. Nós temos um grande sumo sacerdote que conhece. Ele passou o que nós passamos como seres humanos. Então não tente esconder de Deus. Adão e Eva, quando eles erraram, eles tentaram se esconder de Deus. Tem como se esconder de Deus, meu irmão? Não tem. Eles tentaram, mas Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, Ele sabe de todas as coisas. Agora, confesse a Deus. Agora, se é algo aí que você fala, não, eu preciso de ajuda, eu não consigo resolver essa situação na minha vida, eu quero conversar com alguém, nós estamos à sua disposição. Talvez tenha uma situação que tem muito te entristecido. É algo na sua vida que você tem lutado e você não consegue sozinho. Nós estamos à sua disposição. Venha, fala, olha, meu irmão, pastor, eu não consigo resolver isso. Isso aqui é mais forte do que eu. Eu não consigo me libertar dessa prática da minha vida. Nós vamos orar com você. Nós vamos jejuar com você. Nós vamos acompanhar você nessa necessidade. Quem te perdoa o pecado é Deus. Você deve confessar a Deus, mas nós estamos aqui para te ajudar no que você precisar. Nós estamos aqui para te ajudar na sua caminhada, para ficar mais próximo de Deus, na sua caminhada de ficar longe das práticas que não agradam a Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o que está em Hebreus 10, do 21 ao 23, vai falar que o sangue derramado de Jesus nos purifica, é Ele que nos purifica. Nós só queremos te ajudar nisso, na sua caminhada, meu irmão, de ficar mais próximo de Deus. Não importa qual seja o pecado, o sangue de Jesus nos purifica quando há a confissão dos pecados.
quando há a confissão dos pecados. Para concluir, Salmo 19, 12 ao 14, está escrito: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que não desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Assim deve ser a nossa oração. Só Ele pode nos absolver dos pecados intencionais para que não nos domine. E assim nós seremos íntegros. E assim Deus vai ouvir as nossas orações. E assim nós vamos ver o cuidado de Deus em nossas vidas. Então que esses motivos aqui não sejam as nossas realidades de pedidos errados, orações sem fé, não pedir de acordo com a vontade de Deus, falta de perdão e também pecados não confessados. Mas que nós venhamos orar com fé, mas que nós venhamos pedir a Deus mais dele em nossas vidas e assim ver o cuidado de Deus por cada um de nós. Vamos orar, entregando a Deus esse culto, entregando a Deus aqui todos os pedidos de oração e agradecendo a Deus pelo teu cuidado em nossas vidas. Paula, pedido de oração, por gentileza. Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus misericordioso. Agradecemos a Ti pelo Teu cuidado em nossas vidas, porque, Pai, o Senhor é um Deus muito grande, o Senhor é um Deus muito poderoso, Pai, e mesmo assim, o Senhor olha por cada um de nós, e o Senhor tem cuidado, porque o Senhor se preocupa com cada um de nós, Pai. Pai, nós te entregamos, agradecemos esse culto, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor nos ensina a orar, porque o Senhor nos ensina a ter mais fé nas nossas orações, o Senhor nos adverte, Pai, a liberar o perdão, a confessar os nossos pecados, porque o Senhor é o sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e conhece as nossas falhas, meu Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom, Pai, porque o Teu cuidado é grande sobre nossas vidas e nós sentimos o Teu cuidado, Deus. Deus, eu quero te entregar nesse momento aqui, meu Pai, os pedidos de oração da Tua igreja. Tem aqui a Silvia, que está pedindo oração por toda a sua família. A dona Antônia, Pai, que está pedindo oração aqui pela sua saúde, pelos seus familiares. O Mateus, amigo do Gabriel, Pai, que sofreu um acidente de moto. Ele está ali em busca de um milagre, mas nós confiamos no Deus do milagre. Nós confiamos que o mesmo Jesus que curava há 2000 anos atrás, Ele continua curando hoje, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus que o seu amor é leal e dura de geração em geração. O seu amor é leal e dura para sempre. Pai, eu quero aqui te entregar essa caixinha com os pedidos de orações da tua igreja, Pai. Aqui tem pedidos de portas de emprego, tem pedidos aqui de clientes, pessoas que precisam de clientes para o seu negócio. Meu Pai, pessoas que precisam ser libertas, meu Pai. Nós te entregamos aqui esses pedidos de orações e pedimos, Pai, que o Senhor venha responder esses pedidos de orações, Pai, porque são orações feitas com o coração aberto, porque nós oramos de acordo com a Tua vontade, porque nós oramos com fé, porque nós reconhecemos que somos pecadores e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então, Pai, nós oramos aqui e pedimos que o Senhor entre com providência na vida desses pedidos, na vida dessas famílias, meu Pai. Oramos também, Pai, pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança e pedimos, meu Pai, que o Senhor venha mudar histórias aqui neste bairro, nesta rua, nesta cidade, meu Pai. O Senhor é o Deus que muda histórias, e o Senhor é o Deus vivo, e a Ti nós pedimos, a Ti nós clamamos ao Senhor, meu Pai. Assim nós oramos, Pai, pelas autoridades constituídas. Pedimos, Pai, pelos irmãos, por essas pessoas que têm o poder das tomadas de decisões, Pai.
que venham governar de acordo com o melhor para toda a sua sociedade, Pai. Tua palavra nos ensina a orar, Tua palavra nos ensina a interceder por essas autoridades, que são tantas, juízes, desembargadores, promotores, policiais, deputados, senadores, ministros, presidentes, governadores, prefeitos, Pai. Como igreja do Senhor, nós oramos por eles, Pai. Como igreja do Senhor, nós entregamos a eles, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor vá direcionando eles nas tomadas de decisões, Pai, que a busca pelo poder, que a busca pelo dinheiro não venha corromper esses homens, não, meu Pai. Vai, Pai, vá tocando nesses homens e vá mudando a história desta nação, Pai. Pai, o Brasil é o país do Senhor Jesus pela fé, meu Pai. Pai, o Brasil é o país do Senhor Jesus pela fé, Pai. Pai, que nós venhamos seguir o exemplo da Coreia do Sul, da igreja da Coreia do Sul, Pai, que tanto orou. Pai, que nós venhamos dizer, o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. É assim a nossa oração, meu Pai. Assim é o nosso pedido, Pai. Não para ser como egoísta, não, meu Pai, mas com fé, acreditando que o Senhor pode mudar essa história, Pai. O Senhor é o Deus que muda histórias, meu Pai. Pai, eu quero te entregar os pedidos aqui de oração. Entregar a vida da Dona Marina, Pai, que não veio na igreja porque ela estava com muita dor no domingo. Vá tocando ali, Pai, na sua saúde, nas suas articulações, meu Pai, vá tirando as dores, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vá tocando nela neste momento que está ali na sua casa. Pai, vá tirando todas as dores, Pai, que ela possa vir na igreja tranquila, sem sentir dor, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Pai, eu lembro aqui da Dona Glória, que tem lutado contra uma enfermidade, tem lutado contra o câncer, meu Pai. Pai, vá tocando lá, né, na sua saúde, tocando, Pai, na sua medula, Pai, vá levantando ali novos doadores de sangue para abençoar a vida dessa irmã, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. E assim, Pai, eu te entrego cada família aqui da igreja, cada irmão. Eu não sei, Pai, das necessidades, mas o Senhor sabe de todas as necessidades, o Senhor sabe dos pedidos de oração, e a Ti, Pai, eu entrego e peço que o Senhor entre com providência, vá suprindo cada família, dando alegria, que eles venham sentir o Teu cuidado e sentir a presença do Senhor, meu Pai. Cada irmão, Pai, que assistiu esse culto, que o Senhor venha entrar com providência na sua necessidade. Cada pessoa aqui, Pai, cada pessoa, Deus, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos, nós já estamos encerrando. Glória a Deus por este culto, né? Domingo nós estamos aqui com as nossas portas abertas. A partir das 18 horas e 30 minutos começa o nosso culto, mas nós estamos aqui a partir das 18 horas. Então eu faço sempre esse convite, você vai vir participar? Chegue às 18 horas e vamos interceder pelo culto. Quero fazer um convite aqui também, chamando você, meu irmão, para abençoar na nossa campanha do quilo. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Deixa aqui que no final do mês nós sempre direcionamos algumas cestas para as pessoas aí que a gente sabe que tem necessidade. Pode ser pouco. Mas 1 quilo só? Sim, o seu quilo de alimento faz toda a diferença para montar uma cesta para alguém. Então, abençoe. E esse mês, no dia 27, nós vamos voltar aí com culto de consagração, culto de jejum. E esse culto, como eu falei domingo, ele não vai ser transmitido, vai ser só presencial. Então você se programe, vai ser dia 27, o último domingo, a partir das 9 horas aqui na igreja. Agora, nesse momento, ainda não vai ter o almoço, mas se Deus quiser nos próximos, já vai ser com almoço, tudo direitinho. Aí a gente divide, tá? Tudo certinho. Mas já venha nesse dia 27, são tantos os testemunhos, venha aqui engrandecer o nome de Deus, venha passar amanhã conosco, aí a gente vai ouvir o seu testemunho, você vai ouvir o testemunho dos outros irmãos, e você está convidado a estar aqui conosco, tá, meus irmãos? Assista aí nossas escolas bíblicas dominical, tá?
Cada domingo nós temos uma lição nova, nós estamos falando aí, Caminhando com Jesus, é uma revista muito simples. Já falamos de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a Bíblia, a Palavra da Verdade, a última escola dominical sobre igreja, o que é isso, aí nós falamos sobre a fundação da igreja. Aí cai lá nos desigrejados, que falam que não precisam de igreja. Aí Jesus mesmo fundou a igreja, ele é a rocha, ele é a pedra de esquina. E é importante, então, que você esteja se alimentando da palavra, tá, meus irmãos? E agora sim nós vamos encerrar, né? Hoje eu passei alguns minutinhos, mas glória a Deus por isso. Eu vou orar agradecendo a Deus por este culto e ministrar a bênção apostólica. Fique de pé mais uma vez. Pai amado, Pai querido, obrigado por este culto, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui na igreja, por cada pessoa, Pai, que assistiu esse culto em casa. Nós te entregamos, Pai, a nossa sexta-feira, o nosso final de semana, aqui a gravação da escola dominical, que será feita na igreja, e o culto do final de semana aqui, o ensaio do grupo de louvor, e tudo, Pai, está nas suas mãos. Pedimos que o Senhor venha ser conosco, Pai, que nós venhamos ter uma noite de sono aqui, que seja algo para que a gente venha descansar, acordar renovado. Venha falar conosco, Pai, através de sonhos, nos dê experiências, vai derramando os seus dons, Pai, na vida da tua igreja, na vida de cada pessoa que está assistindo esse culto, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus.